Olha, o que nós entendemos é que grande parte desse conteúdo ele vem de empresas americanas e nós estamos conectados via cabos ou via outras conexões com essas redes que estão nos Estados Unidos. Então, de alguma forma, nós esperamos algum impacto para o nosso usuário local, né? Visto que todo esse conteúdo ele realmente depende de uma transmissão que vem de lá dos Estados Unidos. Agora, como a gente conversava, a Amazon, por exemplo, ela pode modificar a forma de conexão nos Estados Unidos, mas a Amazon tem sede no Brasil. Ela pode gerir duas políticas diferentes para não afetar o brasileiro, já que aqui a neutralidade ainda está em vigor? Exato, esse é um ponto importante. O que nós estamos esperando é que grandes provedores de acesso e de conteúdo, eles tenham as suas infraestruturas instaladas aqui no Brasil, até como uma parte do plano de se adequar ao Marco Civil da internet. Então, o que é esperado é que essas empresas passem a transmitir o seu conteúdo de infraestruturas que estão no Brasil e que os brasileiros não fiquem sujeitos a esse tipo de medida que está sendo estabelecida nos Estados Unidos, ou ao menos está sendo votada para que entre em vigor. Agora, como você disse, a neutralidade da internet no Brasil, ela está garantida pelo Marco Civil da Internet, né, que foi regulamentado em vigor desde 2014. A partir disso, que aconteceu nos Estados Unidos, dessa decisão, isso pode ser revisto também aqui no Brasil? Tem esse risco? Olha, nós esperamos que não. Na verdade, o FCC, que é o órgão que regulamenta esse tipo de acesso nos Estados Unidos, ele justifica que toda essa mudança está relacionada ao investimento muito elevado das operadoras de telecomunicação para prover acesso à internet. Então, estamos aqui falando de cifras de mais de US$ 1 trilhão e que esse investimento ainda não retornou para essas empresas. Então, o objetivo lá é que esse tipo de modificação no modo em que a internet está sendo acessada venha para retornar esse investimento aos provedores. Eu entendo que aqui no Brasil existem aí medidas que protegem os usuários quanto a esse tipo de comportamento e também os provedores de conteúdo. Então, espero que esse marco civil continue sendo aí obedecido e que não venham novas surpresas para o usuário brasileiro. Agora, essa mudança realizada nos Estados Unidos, ela tem um fundo econômico muito forte, né? Na verdade, um ponto a ser explorado que pode gerar bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Exato. O nosso maior receio é como isso pode afetar pequenas empresas ou empresas que querem começar o seu negócio ou começar novas tecnologias na internet. Por quê? Se realmente acontecer o que se espera desses provedores de internet nos Estados Unidos, que é controlar o quanto que uma conexão pode ser mais rápida que a outra, então essas empresas menores podem sim ser afetadas e pode ser que a gente esteja perdendo grandes e boas tecnologias na internet por causa dessa deficiência de acesso que vai ser gerada. Isso porque as grandes empresas vão ter mais privilégio, né, no acesso ao internauta e essas pequenas não vão conseguir aparecer? Exatamente. O medo de todos é de que as grandes empresas tenham condição de manter uma conexão eficiente e que as pequenas, por ter deficiência de capital e de investimento, elas não consigam proporcionar um serviço tão bom quanto elas poderiam proporcionar hoje. Então, ficaria inviável esse modelo de negócio onde você oferece novas tecnologias na internet, especialmente falando nos Estados Unidos, onde a gente sabe que tem uma grande gama de serviços, o custo de conexão é menor, então isso poderia realmente impactar essas novas empresas. Por outro lado, o que eu espero é que também surjam oportunidades para essas empresas desenvolverem essas tecnologias no Brasil e também em outros países que não são adeptos dessa seção da neutralidade. Agora, para quem pensa em começar algo na internet, uma startup, hoje, já vem dessa decisão dos Estados Unidos, que quem sabe nos próximos anos também pode ser implementada aqui no Brasil. O que você orienta? Qual que é a dica? Olha, eu acredito que no Brasil nós já temos grandes e boas opções de provedores que podem aí oferecer pacotes de serviço a preços competitivos e que seria o ideal essas empresas já entendendo esse cenário, colocar em prática um plano em ter também uma plataforma estabelecida no Brasil. E dessa forma ela pode oferecer para o mercado nacional uma infraestrutura sem qualquer tipo de degradação de acesso. Agora, você acredita que essa mudança pode tornar o acesso à internet mais caro para o usuário? Pois essa é uma grande preocupação. Então,
O que nós esperamos é que, caso essa nova regulamentação funcione nos Estados Unidos, que sejam criados pacotes muito parecidos com o que a gente vê de assinatura de TV. Então, você vai ter ali uma gama de serviços que você vai poder escolher, canais, por exemplo, como a gente tem hoje, e também na internet seria da mesma forma. Você vai ter que escolher um conteúdo para ser acessado e depois vai ter limitação também quanto a esse conteúdo. Então, isso vai fazer com que o custo de acesso à internet aumente e também que esses provedores de conteúdo talvez gastem mais para proporcionar esse conteúdo que hoje a gente tem basicamente aí com o mesmo modo de acesso. Quer dizer, é um ponto que até então não era explorado pelas empresas, por esse mercado da internet e que realmente vai impactar bastante. Você acredita que essa decisão pode ser seguida por outros importantes países? Olha, nós esperamos que não e também sabemos que existe um grande investimento nos Estados Unidos para que possa ser replicada essa conexão de internet a áreas em que hoje também não tem essa facilidade. Então, toda a justificativa, como você bem disse, está em torno de um fator econômico, né, em que deve haver o retorno do investimento feito pelas empresas dentro dessas conexões que foram oferecidas. Em outros países, né, a gente não vê esse tipo de comportamento e também, mas por outro lado também não temos esse cenário onde os grandes provedores de conteúdo estão estabelecidos nesses locais, né. Existem leis e regras europeias, porém nada nesse sentido. Então, espera-se que se mantenha o padrão para essas outras regiões. Agora, você acredita também que a partir de agora é uma tendência a ser seguida, então, por empresas que querem começar um novo negócio, pensar de fato que essa mudança pode acontecer pelos próximos anos, nem que não seja agora, mas que o Brasil pode adotar essa mudança no futuro? É algo de se pensar? Eu acho que não podemos descartar, né? É claro que essa regulamentação que está sendo proposta foi votada e ela não está totalmente aprovada. Então, existe muita disputa ainda quanto a esse tema nos Estados Unidos. Mas, pensando que lá o nosso grande modelo de internet, não só para o Brasil, mas para o mundo, existe sim a possibilidade de que esse tipo de regulamentação também aconteça em outros países para rentabilizar as empresas que fornecem acesso à internet. Então, eu não descartaria essa possibilidade e pensaria em modelos para novas empresas e novas tecnologias onde você possa se evadir desse tipo de limitação. Quer dizer, o internauta, o usuário, não tem muito como se proteger. Vai ser um novo modelo a ser adotado. É como se o internauta tivesse que pagar um pedágio para cada site que ele quer acessar, algo que até então não era cobrado, como se a gente andasse em rodovias liberadas e que agora tivesse ali a catraca a cada acesso que você desejar. Exatamente, essa é a nossa grande preocupação. Quer dizer, hoje todo mundo pode acessar o que quiser numa velocidade equalitária para chegar até esses sites, né? Claro que cada site tem uma capacidade de serviço, mas hoje nós podemos navegar para onde quiser e como quisermos com a nossa capacidade de internet. A grande preocupação é que, fazendo essas mudanças, as empresas podem sim optar por colocar pacotes onde você, querendo ter um acesso privilegiado a algum tipo de conteúdo, você tenha que pagar mais por ele. E aí eu diria que principalmente acessos para conteúdos de streaming, né, como a gente vê Netflix, ou então outros serviços de música, como Spotify. Então, esses são os grandes consumidores de serviços na internet. Talvez esses também sejam os mais prejudicados com essa mudança. Bom, a neutralidade ainda está mantida aqui na internet brasileira, né? Claro, defendida pelo marco, marco civil da internet, que está em vigor desde 2014. Agora, você acredita, na verdade, é bom a gente comparar, porque nos Estados Unidos é um local, é um país que tem uma qualidade de internet muito boa, excelente. Não dá para trazer esse modelo para o Brasil. O Brasil ainda é um grande desafio para o Brasil plantar uma internet de qualidade por todo o país, um país que é gigantesco, não é, Marcos? Exatamente. Bom, a gente sabe que apenas uma parte da população, em torno de 54%, tem acesso à internet de qualidade. Ainda tem uma grande parte da população que não tem esse tipo de acesso. Então, acredito também que essa, no futuro, possa ser uma medida para rentabilizar as empresas, de forma que elas também possam proporcionar canais de comunicação mais eficientes e de melhor qualidade para a internet em regiões que hoje não são privilegiadas, né? Então, como você disse, hoje é um pedágio que está sendo proposto nos Estados Unidos. E talvez esse modelo possa também ser replicado para que essa infraestrutura seja expandida, assim como aconteceu lá.
Claro que nós esperamos que nada disso aconteça, né? Que as empresas possam se rentabilizar de outra forma, mas essa também é uma possibilidade, é um modelo praticável. Bom, o fim da neutralidade da internet nos Estados Unidos ainda não está em vigor, está passando por um processo, mas muitos movimentos já surgiram contra essa decisão. Exatamente, nós temos grupos como o Anonymous que já estão aí colocando até ameaças contra os membros desse comitê do FCC, e também temos empresas aí que estão se mobilizando junto com escritórios de advocacia para poder barrar essa votação que foi feita. Então, acredito que não vai ser também uma matéria fácil de ser aprovada lá nos Estados Unidos. Vai ter muita disputa em torno disso, até mesmo se ela for aprovada, o que eu entendo é que não vão parar as mobilizações para impedir de que ela continue dessa forma. Porém, a gente sempre tem o risco de que tudo isso realmente se concretize e que esse novo modelo aconteça, né? E daí, por ser os Estados Unidos um modelo para o mundo, isso também seja replicado. Então, a nossa expectativa é que consigam em algum momento barrar ou diminuir o efeito dessa nova regulamentação, para que não seja feito um estrago tão grande na internet. Mas o fim da neutralidade é uma desvantagem para o usuário? Ah, sem dúvida, porque vai ser muito mais difícil para o usuário ter acesso a todo o conteúdo que hoje ele tem com total liberdade e com a mesma qualidade de navegação. Então, isso acontecendo principalmente lá nos Estados Unidos, a gente entende que vai ficar muito mais difícil você ter acesso a tudo que hoje você consome, principalmente de vídeos, né? A gente tem aí canais de YouTube, pessoas que estão rentabilizando em cima desse mecanismo aí de marketing ou então de produção de conteúdo. Então, tudo isso realmente pode ser prejudicado. Agora, para o usuário aqui do Brasil, enquanto a neutralidade é mantida aqui, se isso mudar nos Estados Unidos, como de fato foi decidido, como é que vai ser o brasileiro que está no Brasil se conectar com um site dos Estados Unidos? Ele vai ter alteração de conexão? Como é que isso vai funcionar? Ou não? Estando aqui no Brasil, a conexão funciona normalmente, com a velocidade ali paga pelo pacote de internet dele? Sim, teoricamente não vai ter mudança nenhuma para o usuário nacional. O nosso grande receio é, a partir do momento que isso for colocado em prática nos Estados Unidos, como ficarão os contratos das empresas que têm esse tipo de conexão com a internet americana? Então, quer dizer, será que ela vai sofrer o mesmo tipo de limitação que o usuário americano, ou esses contratos estão protegidos e nós não teremos esse tipo de redução de acesso, né? Por enquanto, aqui no Brasil, o que nós sabemos é que as nossas limitações são dos nossos próprios pacotes de navegação. Então, a partir do momento que a gente atinge um limite de enviar e receber dados, nós temos alguma degradação de acesso ou alguma limitação, mas não do tipo de acesso para cada conteúdo. Agora, quem sabe o que vai acontecer, a gente precisa esperar um pouquinho para ver como o mercado americano vai reagir e também como as empresas nacionais vão se posicionar.